Daniel Silveira. Eu já conhecia ele por conta da profissão dele de polícia e eu por ser instrutor da polícia antes de ser senador. Ele pediu para que eu pudesse ir lá fora, porque ele não estava com os trajes, que é obrigatório entrar dentro do plenário. E assim eu saí, fui até lá fora e ele disse que o presidente queria conversar comigo. Aí, pelo telefone dele mesmo, ele ligou para o presidente. E o presidente perguntou se eu poderia encontrar com ele, né, naquela hora. Eu falei, olha, presidente, eu estou com votação nominal aqui. E durante esses períodos todos, de 4 anos, né, dele, no governo dele, eu nunca tive nenhum encontro com ele, nunca tive uma agenda com ele. Eu dizia isso para vocês, né? Nunca tive um momento só eu e ele em hora nenhuma. E o fato dele ter, o Daniel ter me procurado para essa reunião, eu achei estranho exatamente por isso. Porque em 4 anos eu nunca, nem ele demandou eu estar com ele, nem eu demandei de eu estar com ele. No dia seguinte não era possível, e aí eu perguntei se poderia ser no outro dia, se eu não me engano, na sexta-feira. Era numa quarta que ele me abordou, quinta e na sexta. Mas eu já estava pensando que eu precisava reportar isso ao ministro Alexandre de Moraes. Então eu liguei para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que eu precisava falar com ele com uma certa urgência. Já tinha um trabalho com o Ministério Público do meu estado, com ele, e no combate ao crime organizado, no combate à fake news, no combate à corrupção. Então, a minha relação com ele sempre foi uma relação muito no nível profissional, nunca tivemos nenhum outro encontro pessoal. E ele de pronto falou, então vem que eu te recebo aqui. Encontrei com ele no Salão Branco, né? E aí disse a ele que tinha sido abordado pelo Daniel Silveira para fazer essa reunião com o presidente, não tinha ideia de que poderia ser. E perguntei ao ministro o que ele achava, se eu deveria ir ou não. E aí o ministro disse, vai porque é bom saber, né? Quanto mais informação, melhor. Isso na área de inteligência é a base principal, é a informação, né? Então o ministro Alexandre falou, vai. E assim, então eu marquei no dia seguinte, foi na sexta-feira, eu tinha um voo para Vitória no final da tarde. Quando chegou na sexta de manhã, eu recebi a ligação do Daniel Silveira, ele perguntando se eu estava já disponível para ir. Eu falei, não, eu vou com o meu carro oficial e encontro lá. E foi quando ele disse, não, vamos nos encontrar no meio do caminho, que é importante você não entrar com o seu carro oficial. Quando ele disse isso, eu já pensei que seria algo no setor mesmo, na área de inteligência, né? Agora eu já tornei isso público, então não posso nem falar mais que eu trabalho na inteligência, que já vazou. Mas eu já estava esperando. Vamos lá. E aí eu falei com ele que eu iria então com o meu carro, até porque eu gosto de tornar tudo muito transparente, a placa me identifica, né? Mas ele tinha dito que não, é melhor eles iam me pegar com outro veículo. Então a gente marcou, o meu motorista parou num estacionamento, não me recordo aonde, que eu não conheço Brasília, e o carro, parou o carro atrás, um dos carros que faz a escolta do presidente, e tinha um motorista e o Daniel já estava lá dentro. O Daniel então pediu para que eu entrasse então, no carro deles, eu pedi para o meu motorista então aguardar, então saí do meu carro e fui para o carro deles e nós partimos para o Granja do Torto, né, se não me engano, acho que nunca fui em nenhum lugar desse, eu acho que é Granja do Torto. Passei sem ser identificado, a ideia também deles não era nem que eu fosse identificado, né, de senador, indo lá. E para mim era alguma coisa voltada na área de inteligência e voltada à questão dos acampamentos em frente aos quartéis, né? Esse era o meu entendimento, seria alguma coisa nesse sentido. Quando nós chegamos lá, eu até iniciei o assunto, nós estávamos na sala, só eu, o Daniel e o ex-presidente, e eu até iniciei o assunto falando de que era necessário ele comunicar logo à sociedade de que não ia não ia acontecer nenhuma intervenção militar, que isso,
quer dizer, a Constituição, né, não permite isso, e que tirasse aqueles brasileiros que estavam ali já em sol e chuva, crianças, idosos e tal. Mas ele falou para mim que, ele falou assim, senador, eu fico preocupado, qualquer movimento que eu faço, pode ser que o ministro Alexandre entenda que eu estou incentivando, ou que fui eu que dei a motivação para os brasileiros estarem ali, então eu prefiro não me envolver e tal. Eu falei, olha, tá bom, então, mas eu acho que não é uma situação que eles estão lá, que se você puder falar, eles saem. Bom, mas ele não quis, exatamente por isso, de acharem que era ele que estava conduzindo alguma coisa nesse sentido, e não era. Aí o Daniel Silveira começou então a fazer a explicação do porquê então do ter sido chamado. E aí ele falou, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ele ter essa informação, porque eu nunca tornei público, porque exatamente do trabalho de inteligência, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Aí quando ele falou, pode salvar o Brasil, eu falei, pronto, é algo que é muito maior do que eu esperava, e fiquei atento. E aí ele começou a explicar. A ideia seria, eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. Para fazer isso, para gravação, você tem que ter autorização do juiz, porque ele não pode nem... Ele tem até o direito de nem escutar, né? E eu não vou me envolver nisso. Algo que possa ser na linha não da legalidade. Mas eles disseram que... O Daniel, desculpa, não é eles não. Daniel, o presidente estava escutando junto comigo ao mesmo tempo que o Daniel falava. E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos... Já tem uma equipe que já estaria preparada para poder ir para a mão de não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se iria ser legalizado. Para eu não ficar ali sendo pressionado, e eu pensando que eu precisava reportar isso quanto mais rápido para o ministro Alexandre de Moraes, eu disse que iria pensar. E aí, durante todo esse processo, o presidente estava em silêncio, quem falava era o Daniel, e falou, eu vou pensar e depois eu faço o contato. E aí, despedimos, o presidente, obrigado por ter vindo e tal, despedimos. Então não houve, porque eu acho que saiu na imprensa que o presidente me coagiu. Isso foi ontem, eu já prevendo por conta do meu trabalho de levantar o que aconteceu dia 8 de janeiro, e eu estou sozinho nesse processo de investigação de quem realmente foram, não os que quebraram, que isso a Polícia Federal já está fazendo, mas os que prevaricaram. Então eu fiquei já ciente que em algum momento alguma coisa ia acontecer para me colocar numa situação a qual eu poderia perder minha credibilidade, minha honra.